ia para a igreja com minha avó quando eu era mais pequeno. Aí porque minha mãe ela viajava. Aí quando ela voltou para casa, eu fui para a igreja evangélica, mas a católica eu continuei indo com minha avó. Aí depois, num tempo, eu não fui mais. Eu sou da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Cachoeira dos Índios. Estou há cerca de 3 anos como coordenador da Pastoral da Juventude. Eu sou de uma comunidade rural chamada Sítio Pitombeira. E há pouco mais de 7 anos eu comecei de fato a exercer as minhas funções enquanto católico, um cristão batizado. Já participei como catequista da Paróquia de São João Bosco, fiz muitos eventos para a igreja, participei de marcha jovem. Resido aqui na Paróquia de Conceição, sou coordenador do Ministério Jovem. Eu faço parte da catequese, estou em aprendizado para me crismar em janeiro e também frequento missas e eventos da igreja sempre que eu posso. Sou da Paróquia São João Batista, aqui na cidade de Souza. Eu fazia parte da PJ, Pastoral da Juventude. Faço parte da Renovação Carismática Católica aqui de São Bento. Estou de frente à igreja de São Bernardo. Eu acho que a igreja podia, assim, fazer coisas que atraem o jovem, tecnologia, porque o jovem é muito atraído por tecnologia. Mais palestras, mais eventos como a Marcha Jovem, umas festividades que envolvam realmente os jovens a participarem. Eu acredito que a gente tem que dialogar com a juventude. Acho que falta a juventude. Nesse tempo de muita informação, falta muita informação acerca do que a igreja faz, do que é a igreja de fato. Então eu acho que a gente tem que chegar na juventude e conversar com ela. Os jovens gostam muito de dinâmica e é um jeito de atrair. Fazer até experiências como se reunir em praças. Não sei, mas investir mesmo no público-alvo, não deixar só isso em cargos de pastorais ou de momentos como Jornada da Juventude. Mas, não sei, ir nas universidades, falta isso. Tem grupos de orações, na minha faculdade acho que tem um grupo de oração. Eu acho que é isso, tá onde o jovem está. Pode estar promovendo campanhas, né, como, por exemplo, a Marcha Jovem, missões de evangelizamento, né, visita às pessoas de homicídio, porque as pessoas já estão necessitando muito, né, de se achegar. Então, é muito importante isso. Nós precisamos promover eventos que vá até o jovem por as redes sociais, pessoalmente, nas praças públicas, nos lugares onde eles se encontram. Nós precisamos correr atrás deles. Nós temos que ir de encontro a eles. Como estamos no ano do laicato e o Papa Francisco nos pede que façamos isso, que nós possamos ir de encontro àqueles que não buscam, que nós possamos ser instrumento da graça, indo de encontro aos jovens, levando a Santa Missa aos bairros, fazendo eventos que promovam a nossa fé e que mostre o quanto é bom ser igreja. A igreja precisa incentivar a participação dos jovens através de movimentos como encontrões entre foramias, santas missões populares jovens e retiros, entre outros. Além disso, é preciso que cada paróquia implante ou amplie a Pastoral da Juventude e o EJC. É preciso também que cada jovem já engajado nas pastorais faça campanhas de mobilização que possam atrair cada vez mais jovens. Articular melhor a sua ação. A igreja dispõe de muitas pastorais, mas é preciso que o padre esteja sempre divulgando para que aquele jovem que está entrando agora na igreja, ele possa entender melhor, ele possa sentir que a igreja é um local organizado, porque o mundo é muito desorganizado. Então, quando ele entra numa casa que é bem arrumada e se sente acolhido, aquele jovem sente vontade de ficar lá. Nós esquecemos que nós precisamos dar responsabilidades, oferecer missões para que eles continuem se sentindo importantes, se sentindo que servem para algo dentro da igreja.
Eu acho que a Igreja Católica precisa de um pouco mais de acolhimento, que a Igreja possa acolher aqueles jovens que estão chegando na nossa paróquia, um pouco mais de amor, de carinho, que eles sintam verdadeiramente o amor de Cristo. Confiar. A gente deve confiar nos jovens. Os jovens não são o futuro, os jovens são o presente. A gente tem esse potencial para estar atuando, para estar dando a nossa opinião, para estar se responsabilizando. O que eu acho que a igreja poderia fazer é atrás dos jovens, criar mais um grupo assim, nas pastorais, para que os jovens pudessem mais se atrair para os grupos, para se envolver mais com Cristo. Ainda mais nos dias atuais que a gente está vivendo um país muito diferente, muito estranho, quando as coisas estão ficando cada vez mais piores. É ter uma conversa sincera, é ter um testemunho na nossa vida diária, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, e simplesmente também fazer aquilo que o Papa Francisco nos pede. Uma igreja em saída, ir ao encontro do outro, sair do nosso comodismo. Vivenciando o catecismo no cotidiano, os sacramentos e saindo para anunciar o Evangelho, seja nas ruas ou nas praças. Pois vendo jovens que buscam o céu, as pessoas evangelizadas, elas serão atraídas, seja apenas com um olhar de amor ou uma palavra sincera, uma palavra do próximo que nele Jesus habita. Então, a partir da nossa experiência como jovens inseridos em uma comunidade de forma ativa, sempre quando nos perguntam o que a igreja deve fazer para atrair jovens, eu costumo responder essa pergunta a partir de uma experiência pessoal minha e da minha comunidade. Sempre na minha comunidade, eu tive a oportunidade de ser inserido de modo atraente, de modo responsável. A partir do momento que a minha comunidade me deu a oportunidade e me atribuiu responsabilidades, isso me fez criar raízes, fincar de verdade na vivência da comunidade. E a partir dessa vivência eu fui aprofundando, buscando conhecer mais a minha fé, a minha experiência de igreja. E com essas responsabilidades vieram o desejo de me preparar, de me dedicar mais, a ponto que eu desejei optar pela vida sacerdotal. E hoje eu e os meus irmãos, nós vivemos no seminário e não deixamos de ser jovens. Enquanto jovem, eu espero que assim, a própria paróquia, a própria igreja, ela tem quebrado muitos paradigmas. Eu, enquanto jovem, eu pude perceber isso claramente. Eu vi padres, eu ouvi o próprio Papa preocupado em querer atrair essa juventude para dentro dessa igreja. Certo, mas como atrair? Esse é o grande problema. E padres, até o mesmo Papa, tem quebrado esses paradigmas, tentando nas missas trazer mais animação, trazer novos jovens e mais jovens para cantar, para ler, para participar da acolhida, das pastorais, essa renovação que a igreja precisa. Eu penso que a juventude, para que a igreja ela acolha a juventude, ela precisa também acolher o seu dinamismo, a sua alegria, a sua vivacidade, né? A juventude ela é dinâmica, ela gosta de se sentir em ambientes em que ela possa de fato ser um jovem e estar num ambiente que ela se sinta jovem, né? Eu acho que para isso a igreja ela precisa se dinamizar um pouco mais. Eu acho que os nossos padres, a nossa diocese, ela precisa acolher melhor o jovem, no sentido de que dar espaço para que esses jovens eles participem como juventude, né? Dar funções que os jovens gostam de fazer e abrir espaço para que a juventude ela possa servir, onde ela se sinta melhor, onde ela se sinta mais à vontade. E para que a juventude ela se sinta parte, acho que a igreja tem que ser jovem e tem que colocar muita fé nessa juventude, porque somos nós que somos o futuro do amanhã, somos nós que somos o futuro da igreja, né? Somos nós que estaremos aí à frente nos próximos séculos, nos próximos anos. Então eu acho que a igreja ela precisa colocar fé
na juventude. Foi isso que o Papa Francisco disse quando veio para a JMJ no Rio de Janeiro, que Cristo bota fé nos jovens. Então, se Cristo bota fé nos jovens, a igreja também precisa colocar, né? Então, para isso, a igreja tem que acolher a juventude na sua dinamicidade, na sua vivacidade e ser jovem. A igreja precisa ser jovem. Na verdade, eu gostaria de salientar que a gente tem esse estereótipo, igreja católica, aquela coisa mais acanhada, diferente dos nossos irmãos, né, que vão mais além, que se estendem mais à rua, mas eu vejo um grande avanço com relação à igreja católica, principalmente após a chegada do Papa Francisco, que inclusive é xará do nosso bispo, né? E eu acredito que nada é por acaso. A escolha desse nome Francisco tem a ver com a renovação, a reconstrução da nossa igreja, porque isso foi a incumbência de São Francisco. Francisco volta e reconstrói a minha igreja. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo aqui já é de fato uma prova. Estarmos aqui como jovens debatendo o papel da juventude na nossa igreja. Né? A igreja tem que ser jovem, mas o que é a juventude? Energia, né? Vivacidade, vida. Eu acredito que há muito a ser feito, mas também eu vejo avanços com relação à nossa igreja. Muitos jovens acreditam que a igreja é uma coisa chata. Eu participo de um grupo de oração chamado Alegra-te e de vez em quando eu chamo um amigo meu, vamos, macho, é bom, é um grupo bom, divertido e tal. Mas ele diz, macho, é bom. Aí eu digo, é bom, vamos, mas ele não gosta de ir, mas eu não sei por quê, porque tipo, já eu acho isso o contrário, porque eu participo de um grupo de oração, eu acho muito bom ir para esse grupo, não tenho nada a reclamar, eu gosto muito também de ir à igreja. Eu acho, para chamar mais a atenção desses jovens para a igreja, devem investir em coisas como alegria, coisas mais felizes, mais divertidas, que é isso que todo jovem gosta. Eu defendo a ideia que a maioria das coisas hoje em dia a gente tem que começar pela base. Ou seja, jovens precisam ser incentivados, não começar a incentivar eles quando eles já estão jovens. Ou seja, começar a incentivá-los quando são crianças. Porque crianças, se você pega e fala pra ela, vamos pra igreja hoje, o pai tem aquela vontade de levar ela pra igreja e levar ela para conhecer as coisas de Deus, com certeza quando ela tiver maior, ela vai se interessar, porque é como ele mesmo que disse. Os jovens hoje em dia, eles não se interessam porque às vezes eles não tiveram aquela base, aquele entendimento sobre o que é. Então a gente tem que se preocupar também isso, em aconselhar os pais para que eles levem suas crianças, para que elas possam ter uma vida religiosa mais adentrada na igreja, né? É uma discussão muito interessante falar de como a igreja pode atrair estes jovens, mas o interessante que eu acho da questão é que muitas vezes nós esperamos que o jovem venha até a igreja, e isso é complicado. É preciso que a igreja vá despertar no jovem, esteja onde ele estiver, um senso, algo que possa despertar nele esta vontade, esse desejo de adentrar um pouco mais a este mistério que a igreja oferece. E isso creio que seja possível, ou até mesmo iniciar por isso, a partir do momento que o clero perceber a necessidade de tratar a atividade pastoral como algo mais familiar, mais algo natural. Às vezes a atividade pastoral finda por aparentar ser algo bem operatório, bem algo empresarial. Mas é importante que para o jovem isso seja algo mais familiar. É preciso nos sentirmos dentro da igreja família e não funcionários. E isso que é o mais importante. Como é que nós vamos conseguir fazer isso? Quando os nossos líderes, os coordenadores das pastorais, até mesmo os padres, possam também sentir-se família com a presença do jovem. Isso é importante, isso é interessante. Isso de fato instiga. Eu me sinto instigado por isso e creio que muitos outros jovens, quando sentem-se família dentro da pastoral, acham mais interessante e até mesmo se sentem mais felizes em realizar alguma atividade que não seja meramente de modo operatório. O Espírito Santo suscitou em nossa igreja diocesana esta atenção, né, durante
para o próximo ano essa atenção especial para o jovem. E eu acredito que a igreja já é em si como ela deve ser. Eu acredito que a igreja não precisa mudar no sentido de si mesmo, mas é na forma de se mostrar aos jovens. E eu acredito que a forma mais certa de se fazer isso é através da catequese. Como o nosso irmão aqui falou, também na catequese desde criança, né, de mostrar o que é a missa, a importância dela. Não que a missa precisa começar a partir daí pular aquele movimento, mudar o rito da missa para que assim possa conquistar os jovens. Mas mostrar para o jovem que a missa é importante do jeito que ela é. E aí sim vai conquistá-los. Através da catequese, como eu já disse, né? Das crianças, através da catequese do crisma, e aí sim mostrar para os jovens, para as crianças, também para os pais, a importância da participação e como a igreja contribui para o crescimento, né, de cada cidadão de nossas cidades. Eu vou falar de maneira assim mais pessoal, pegando o contexto que todos vocês falaram. Como vivência minha, eu sou catequista, eu faço parte de ministério jovem, eu faço parte de grupo de oração. Então, uma necessidade realmente que eu vejo, tanto na catequese como na crisma, são que as crianças, os jovens não se sentem bem-vindos à nossa igreja. Realmente existem algumas dificuldades de inclusão na nossa igreja, porque eles sentem muita dificuldade de socializar. A juventude da Igreja Católica é uma juventude orante, é uma juventude alegre, a gente coloca o joelho no chão, a gente ora, a gente grita, a gente brinca. E é isso que a gente faz, e eu acho que é isso que a gente tem que levar pro pessoal, porque a gente fala aqui que a gente tem que fazer e não faz. A gente fala que a gente tem que levar e a gente não faz isso. Eu acho que o mais importante é a gente levar a nossa alegria para aqueles que não sentem essa vontade. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz.